A palavra de Deus nos mostra, lá em Mateus, no capítulo 20, nos versos 20 e 21, que a mãe de Tiago e João se aproxima de Jesus e ela diz: Senhor, eu tenho um pedido para lhe fazer. O verso 21 diz que Jesus perguntou: o que você quer? E ela respondeu: mande que no seu reino, esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita, outro à sua esquerda. O que ela está dizendo? Quando o Senhor se assentar no trono da sua glória, deixa esses meus 2 piar ser um ministro da fazenda, o outro ministro do planejamento. Ela está pensando no reino físico, literal. Um dos evangelhos diz que os demais discípulos não gostaram disso. Por que não gostaram disso? Porque eles também queriam assentar à direita ou à esquerda. Todo mundo estava de olho no reino físico, em alguma projeção que teriam com isso. Porque era o nível de entendimento que eles tinham. Você pode observar uma outra dificuldade dos próprios discípulos de Jesus, de entender que foco só naquilo que é exterior é errado, pelo comportamento que eles tinham. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 51 até o 55, a Bíblia diz que uma aldeia de samaritanos não quis receber Jesus enquanto ele estava de viagem, porque o seu aspecto era de quem decididamente ia a Jerusalém. Os judeus não se davam com os samaritanos, e eles decidem: nós não vamos te acolher aqui. Os discípulos de Jesus ficam indignados, com aquela vontade de dar carteirada e dizer: você sabe com quem está falando? E a Bíblia diz que Tiago e João, que Jesus apelidou de Boanerges, filhos do trovão, isso não é porque eram dóceis, eram rudes pescadores, provavelmente tempestuosos no jeito de falar e comportar. A Bíblia diz que os 2 viram para Jesus e disseram: o Senhor quer que nós oremos para que desça fogo do céu e os consuma? Provavelmente eles estavam inspirados na história de Elias, segundo Reis capítulo 1. Quando o rei Acabe manda um capitão com 50 soldados prender Elias, ele está no cimo do monte, a Bíblia diz que o capitão chega e fala para ele: homem de Deus, desce, o rei manda você descer. E Elias responde e diz: se eu sou homem de Deus, eu vou te dizer o que desce. Quem desce não sou eu, vai descer fogo do céu, vai consumir você os 50. Pum! Incinerou todo mundo num instante. Vem um segundo capitão com 50, homem de Deus, desce. Se eu sou homem de Deus, vai ver o que é que vai descer, é fogo do céu. De novo, mais 51 incinerados. Vem o terceiro capitão e implora para Elias: não mate o mensageiro, tem nada a ver com a sua treta com Acabe, que a nossa vida seja preciosa aos seus olhos. A Bíblia diz que um anjo falou para Elias: desce, vai com ele. Eu acho que eles inspiraram nisso, porque manifestações externas são empolgantes. Eu dou graças a Deus que a maioria de nós não tem acesso a esse poder de fazer descer fogo do céu, porque a gente não teria capacidade de gerenciar isso direito. A gente sairia incinerando uns aos outros. Mas eles estão empolgados e eles se oferecem para Jesus: o Senhor quer? Tipo, é só o Senhor falar que nós pedimos, como se ele já tivesse alguma experiência nisso. O Senhor vira para eles e os repreende e diz: vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem não veio para destruir, veio salvar as vidas dos homens. Ele está dizendo: vocês estão focados em manifestações externas. Eu estou focado em transformação interior, em mudança de vida. E sabe, você vai percebendo que mesmo depois que o Senhor morre e ressuscita, eles ainda estão: e agora? O reino físico vem? Atos 1,6, é nesse tempo que restauras o reino a Israel. Tudo bem que antes da sua morte tinha esse negócio do reino dentro, mas e agora? Vai rolar do lado de fora? Ou seja, eles tinham um foco muito intenso naquilo que era externo e um foco muito pequeno, ou quase nenhum, naquilo que era interno. O que me faz fazer a seguinte pergunta: como temos repetido esse mesmo erro hoje, atualmente, como igreja? Porque muitas vezes nós nos empolgamos com tudo aquilo que é externo. E como eu disse no início, a minha intenção não é baixar o nível de empolgação com o que é externo, mas nós precisamos aumentar em relação àquilo que é interno ou interior. Porque muitas vezes quando falamos de dons, quando falamos da unção, quando falamos de experiências com o sobrenatural, existe um elevado nível de empolgação. Mas quando falamos de um processo interior de transformação, a empolgação não é a mesma. Porque se fosse, nós estaríamos no mínimo nos doando a essa busca da mesma forma como a outra. Agora, se entendêssemos que essa glória ou poder interior é ainda maior, então a gente não deveria nem estar buscando só em pé de igualdade, mas talvez deveria haver uma ênfase ainda maior nesse processo de transformação interior. Mas a nossa limitação, a forte entendimento, tem roubado também a disposição de buscar, pelo menos da forma como nós deveríamos fazer. Em primeiro lugar, eu destaquei que o foco só no exterior é errado. Em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para uma declaração
importantíssima quando falamos em termos de propósito. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 27, a Bíblia diz assim: a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A Bíblia diz, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória de um mistério. Mistério é porque aquilo não é facilmente enxergado ou perceptível. Está falando de um segredo, de algo que permaneceu oculto. Ele está dizendo Cristo em vocês, do lado de dentro, a esperança da glória. Se eu e você vamos viver a plenitude da glória de Deus, isso só é possível quando entendemos o que significa Cristo em nós. O que significa a expressão Cristo em nós? Vamos deixar que o próprio Paulo, com a sua mesma linguagem, explique isso. Bom, ele já tinha dito em 2 Coríntios 3,18, a respeito desse poder do Espírito Santo agindo em nós com um propósito. Ele diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. O poder interior visa a transformação. E a transformação ela acontece dentro de um padrão. A reprodução da imagem de Jesus em nós. Quando nós entendemos isso, e aliás isso tem que ser entendido como o cerne do Evangelho. Romanos 8, 29 diz, aos que dantes conheceu, também os predestinou, a fim de que fossem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Quando você olha para Efésios 4,13, a Bíblia fala sobre crescermos até alcançar a estatura do varão perfeito, até que alcancemos a plenitude de Cristo. 1 de João 2,6 diz, se alguém diz estar nele, em Cristo, deve andar como ele andou. 1 de Pedro 1,21 diz que ele nos deixou exemplo, a fim de que sigamos as suas pegadas. E as repetições e a ênfase do Novo Testamento é muito clara. O cerne do Evangelho é que eu e você possamos ser transformados progressivamente na imagem do Senhor Jesus. O Evangelho é muito mais do que o perdão de pecados já cometidos. É transformação. E o modelo de transformação é o próprio Senhor Jesus. A imagem de Cristo deve ser formada em nós. Com isso em mente, eu quero que você possa considerar comigo a declaração de Paulo em Efésios, no capítulo 3. A partir do versículo 14, o apóstolo Paulo fala de um posicionamento de oração. Ele diz, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Para que ele se põe de joelho? Para orar. Pelo que ele orava? Verso 16, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, de novo a glória envolvida, e de forma rica, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Ou, como diz as traduções mais clássicas, no homem interior. Há um poder do Espírito Santo, cujo propósito é se manifestar no íntimo de cada um de nós. Qual o propósito desse poder interior? Que não é necessariamente o exterior, que vem operando os sinais, os prodígios, os milagres. Qual o propósito do poder interior? Verso 17 diz, e assim. Outras versões, como NVI diz, para quê? O que mostra que esse é um indicativo de propósito. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Diga comigo, cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, eu e você não vamos experimentar a plenitude de Deus sem o poder interior. A plenitude de Deus não é apenas viver o poder que opera exteriormente. Ele também está incluso, é parte do pacote, mas não o define. Eu e você só vamos viver a inteira plenitude de Deus se entendemos o que significa que Cristo habite em vocês. Aqui não está falando de habitação no sentido de presença. Porque se o Espírito Santo já está habitando em mim e você, operando no homem interior, é lógico que nós já temos a presença de Cristo. Quando ele está falando que Cristo habite, é que ele seja visto em vocês, que a revelação de Cristo, da transformação de vocês na imagem do Senhor, se torne perceptível. Então nós precisamos entender que o poder interior, que Cristo em nós, é o desenvolvimento da imagem do Senhor Jesus na minha e na sua vida. Quando nós começamos a levar isso em consideração, porque acredito que, como mencionei anteriormente, isso tem a ver com o cerne do Evangelho. Por exemplo, em Gálatas 4,19, Paulo diz, meus filhos,
por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. O que significa Cristo ser formado em nós? Que quando eu e você nos convertemos, ele vem estilo menino Jesus na manjedoura, e agora tem que crescer, não de forma literal, mas o desenvolvimento da sua imagem, sim. Cristo precisa ser formado em mim e você, porque transformação é um processo, é de glória em glória, não é ato instantâneo. E é essa transformação da imagem de Jesus em nós que está relacionada com o poder interior. E se eu e você conseguimos entender o peso que isso tem no plano espiritual, talvez a nossa empolgação para buscar aquilo que deveria estar sendo buscado de forma mais intensa mude. Porque, gente, falando sério, nós somos muito mais empolgados para buscar a ação exterior de Deus do que a interior. Vamos considerar o modelo de oração que nosso Senhor nos ensinou e nós apelidamos de Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos deu hoje. Pensa no negócio que o crente ora por provisão, até quem tem. Agora, na mesma oração, o Senhor nos ensinou a dizer, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal do maligno. Esse é o tipo de oração que a maioria não faz. Porque, de alguma forma, nós valorizamos muito mais aquilo que é exterior do que aquilo que é interior.